Nós vamos agora nessa aula falar sobre as predições acerca dos falsos mestres, as predições referentes aos falsos mestres. E nós vamos nos basear aqui nos versículos 17 a 19. Esses versículos dizem o seguinte: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Este é o trecho sobre o qual nós vamos falar agora. Vocês devem observar aqui que Judas para de usar o pronome eles, para de falar na segunda pessoa, para de usar a terceira pessoa do plural e começa a usar a segunda pessoa, vós. Ele agora vai falar aos crentes. É interessante observar que Judas sempre faz uma divisão entre o eles e o vós, ou entre eles e o nós. Ele exclui os falsos mestres do grupo que ele chama de amados. Ele diz, vós, porém, aqui há um contraste já prenunciado, vós, porém, apontando que esses vós, o grupo a quem ele chama de vós, é um grupo distinto do eles, e apontando que essa distinção envolve um contraste, vós, porém. E ele chama esse grupo, o grupo a quem ele se refere pelo pronome vós, ele os chama de amados. Então, os falsos mestres, na visão de Judas, não pertencem a esse grupo. Esse grupo é distinto e esse grupo é o oposto daquilo ou daqueles que Judas mencionou nos versículos anteriores. E ele diz então a eles, vós, porém, amados, aqui a linguagem bastante branda, aqueles que são amados em Deus Pai, como nós aprendemos nos primeiros versículos da carta, eles são amados em Deus Pai, e o texto prossegue dizendo, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante salientar que a ordem de lembrar-se não é só referente a um exercício da memória. Nós não podemos considerar a lembrança mencionada aqui apenas como um chamar à superfície da memória algumas coisas, não. Quando Judas diz lembrai-vos, ele está dizendo, olha, além de se lembrarem, tomem medidas de cautela, tomem algumas medidas práticas. É esse o sentido de lembrar-se aqui. Como o Senhor, quando disse no seu sermão profético, lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, não é somente para se recordar de uma história do Antigo Testamento, é também para tomar medidas de cautela, medidas de prevenção, agir de alguma forma, não é apenas o se recordar. Quando Judas fala, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele quer que os seus leitores não apenas se recordem de textos escritos ou de textos pronunciados, ele quer que os seus leitores, além de se recordar, ajam de alguma forma, pratiquem alguma coisa, se unam na luta, na batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, uma forma de ilustrar seria da seguinte maneira, imagine que você estivesse deitado à noite na sua cama, já pronto para dormir, e se lembrasse que existe algo no forno do seu fogão. O que você faria? Você somente se recorda desse fato? Não. O lembrar-se move você.
O lembrar-se faz com que você se levante, por mais confortável que você esteja na sua cama lá quentinha. O lembrar-se impulsiona você a se levantar e a realizar alguma coisa, a ir até a cozinha, a desligar o forno, então sim, dormir tranquilo. E esse é o lembrar-se que é mencionado aqui. É o lembrar-se que impulsiona, é o lembrar-se que move a pessoa para que ela saia do seu lugar e realize alguma coisa. Aqui, o que deve ser lembrado e que deve motivar a ação são as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. O Judas escreveu a sua carta aqui nos primeiros anos da década de 60 e certamente o trabalho apostólico realizado ali no mundo bíblico, na região da Palestina, na Turquia, na Macedônia, na Grécia, esse trabalho já tinha se espalhado, já estava sendo realizado, ou grande parte já tinha sido alcançada nisso tudo aí, nessa época. O apóstolo Paulo, no ano 62, já tinha escrito as suas epístolas da prisão, grande parte das suas cartas já estava escrita, as cartas já estavam escritas. Talvez a única carta de Paulo que não existisse nessa época, não sabemos ao certo, talvez estivesse sendo composta nessa época, escrita nessa época, fosse a segunda carta de Timóteo. Então, nesse período, nessa época em que Judas escreve, os crentes já têm um vasto material produzido pelos apóstolos, além de lembranças, além de recordações de sermões proferidos ali oralmente, de modo que eles tinham um grande conhecimento acerca desses alertas que os apóstolos haviam pronunciado, seja em seus sermões, seja em suas epístolas. Aqui os apóstolos mencionados aqui não são os mensageiros comuns que eram enviados ali pelas diversas igrejas para evangelizar. Não eram os evangelistas itinerantes, que às vezes eram chamados também de apóstolos, porque a palavra apóstolo, no sentido básico, significa mensageiro. Mas aqui Judas se refere aos apóstolos no sentido técnico. Os apóstolos com A maiúscula, por assim dizer. Os 12 apóstolos que Judas tem em mente aqui, os apóstolos no sentido técnico, oficial, aqueles que Paulo menciona em Efésios 2:20, que lançaram os fundamentos da igreja de Deus, aqueles que são as colunas que lançaram as bases doutrinárias, éticas, funcionais, organizacionais da igreja. São estes que Judas tem em mente aqui, estes apóstolos. E estes apóstolos pronunciavam palavras de alerta, tinham pronunciado palavras de alerta. Nós podemos lembrar, por exemplo, das palavras do apóstolo Paulo em Atos 20, quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, e ele diz: olha, eu sei que lobos vorazes, depois da minha partida, não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão pessoas tentando levar os discípulos na direção do erro. O apóstolo Paulo tinha predito isso e também tinha escrito acerca disso na sua primeira epístola a Timóteo, falando que nos últimos dias os homens seguiriam doutrinas de demônios, invencionices inspiradas por mentes demoníacas. E Judas diz que os crentes devem se lembrar dessas coisas, devem se recordar dessas palavras. O grande problema da igreja moderna é que é uma igreja descuidada. É uma igreja que até conhece os textos bíblicos, mas não se lembra deles no sentido que Judas diz aqui. Não se lembra de modo que se levante da cama e vá apagar o forno. É uma igreja que se lembra e diz apenas que essas diferenças são questões de visão hermenêutica distinta, são questões de opiniões que devem ser respeitadas todas elas. Judas diz: não, nada disso.
vocês devem se lembrar das palavras dos apóstolos, dos alertas dos apóstolos, e devem se mover, devem agir, devem repudiar o erro. Não devem considerar o erro apenas como o livre exercício aí da opinião das pessoas em questões religiosas, em questões doutrinárias. E ele prossegue dizendo o que os apóstolos diziam no versículo 18. Ele fala, os quais vos diziam, no último tempo. É interessante notar aqui essa expressão, no último tempo. Geralmente o Novo Testamento usa a expressão último tempo para se referir ao período que vem após a morte e ressurreição de Jesus. É o período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Esse período que nós vivemos e que os cristãos lá dos dias de Judas estavam vivendo também, é chamado de o período dos últimos tempos. O apóstolo Paulo usa essa expressão dessa forma, afirmando que os seus leitores já estavam nos últimos tempos. Nós já estamos nos últimos tempos. E Judas mostra aqui que ele cria também que os seus leitores estavam vivendo os últimos tempos. É o período após a ressurreição de Jesus e antes da sua segunda vinda. Esse é o último tempo. E ele diz, no último tempo haverá escarnecedores, ou seja, pessoas que zombam da verdade. Aqui, ao dizer que os falsos mestres são escarnecedores, ele realça um dos aspectos da impiedade. Lembrem-se, o homem ímpio é o homem irreverente. É o homem que zomba, entre outras coisas, ele zomba da verdade, ele zomba de Deus e das coisas de Deus. E o texto aqui diz que no último tempo haverá escarnecedores. Os apóstolos já tinham dito isso aos leitores de Judas pouco tempo antes. Eles conheciam, os leitores de Judas conheciam o ministério apostólico e as mensagens apostólicas. E esses apóstolos, os apóstolos tinham dito que no último tempo, nessa época, entre a primeira e a segunda vinda, entre a morte e a ascensão de Jesus, morte e ressurreição e ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, esse último tempo, haveria escarnecedores, homens ímpios, irreverentes, zombadores das coisas de Deus. O texto diz também que eles andariam segundo as suas ímpias paixões. O Judas não se cansa, ele não se cansa de realçar que os falsos mestres são pessoas que têm um senhor. Os falsos mestres têm um padrão, uma fonte de autoridade para a sua conduta. E essa fonte de autoridade que determina sua conduta são as suas paixões. Eles difamam autoridades superiores, rejeitam qualquer governo. Judas já disse isso acerca deles, mas eles não rejeitam um governo. É o governo das paixões carnais. É o governo sobre eles das suas inclinações pecaminosas. Esses homens, então, eles andam segundo as suas paixões. Eles são dominados, governados por isso. Judas chega a dizer que eles são como brutos irracionais, ou seja, são como animais que não controlam os seus instintos naturais. Eles seguem esses instintos, se deixam levar por esses instintos. Eles são escarnecedores, zombam das coisas de Deus e, além disso, são como animais. Eles seguem as suas paixões naturais, fazendo tudo aquilo que o seu coração perverso manda. E Judas prossegue falando quem são eles e destacando, e aqui nós temos algo muito interessante, ele destaca que os falsos mestres, no versículo 19, pela forma como ele se refere aos falsos mestres, ele realça uma realidade que nem sempre os crentes de hoje estão dispostos a aceitar quando olham para os diversos falsos mestres que se multiplicam a cada dia e que causam grande impacto sobre o meio evangélico e sobre as pessoas em geral por aí afora.
Judas assume abertamente, ensina abertamente que esses homens não são crentes, eles não são salvos. Judas já deixou isso claro em outros momentos, sempre que ele se esforça por separar o eles do vós, sempre que ele coloca de um lado os amados, os guardados, né? E deixa essas pessoas numa outra posição distinta daqueles que ele chama de eles, daqueles que são de um outro grupo, que vieram de fora, que se infiltraram no lugar que não lhes pertence, na comunidade que não é deles, no grupo do qual eles na verdade não fazem parte. Então Judas se esforçou bastante em sua epístola para estabelecer essa distinção, para construir um muro de separação entre o vós e entre o eles. E agora aqui no versículo 19, Judas realça e destaca e afirma com praticamente todas as letras que esses homens não são crentes. Ele diz: são estes os que promovem divisões. Ele começa dizendo isso. Como assim eles promovem divisões? Bem, é possível, nós não sabemos que esses falsos mestres, é possível que eles tivessem nas suas doutrinas alguma coloração gnóstica. E os gnósticos dividiam as pessoas em classes diferentes. Eles diziam, por exemplo, que existiam os ílicos ou os terrenos, que eram pessoas que não tinham nenhum grau de percepção espiritual. Diziam também que existiam os naturais, os psíquicos, que tinham ali alguma percepção, mas uma percepção baixa da verdade, um conhecimento bastante rude, elementar da verdade, mas algumas noções acerca do mundo espiritual. Eles diziam, esses são os psíquicos, ou como são chamados de os naturais. E existiam os pneumáticos, que segundo eles eram eles próprios, os homens que tinham conhecimento especial, um conhecimento privilegiado de uma cosmogonia que os demais não conheciam, um conhecimento acerca de realidades supremas relativas à estrutura do universo espiritual, referente ao modo como o universo espiritual está estabelecido, seu funcionamento, a sua estrutura, os fatos relativos à origem das coisas e ao funcionamento das coisas, ao futuro das almas, ao destino das almas. Eles diziam que tinham um conhecimento, uma percepção especial acerca dessas coisas, acerca da realidade presente, acerca do que aconteceu no passado e acerca do que virá no futuro. Eles tinham essa percepção porque eram os pneumáticos que tinham a gnose, que tinham conhecimento, e sendo pessoas assim distintas, eles seriam salvos, sendo no futuro mergulhados na realidade última, quando seriam, segundo algumas seitas diziam, quando seriam como que esposas, cônjuges dos próprios anjos. E eles então estabeleciam essas divisões dentro da própria igreja, dizendo, olha, aqueles ali têm uma percepção muito baixa, são os ílicos, são os terrenos, aqueles outros ali têm uma noção melhor acerca das realidades espirituais, né? Agora existem os outros que estão na posição muito mais alta, uma elite espiritual, que são os pneumáticos. E talvez esse seja o sentido dessa expressão, são esses que promovem divisões, mas pode ser também que eles não fossem gnósticos e causassem divisões em outros sentidos. O texto de Judas fala que eles rejeitavam governos. Pode ser, talvez isso signifique que esses homens não aceitavam o ministério de liderança da igreja. Eles se insurgiam contra o ministério de liderança da igreja, contra os bispos, contra os pastores. Nós não sabemos, aqui Judas não explica exatamente que tipo de divisão eles causavam, mas o fato é que murmurando, agindo de forma descontente, realizando aquelas ações de adular os outros por motivos interesseiros,
eles criavam partidos, aquelas pessoas que eles adulavam acabavam por seguir esses falsos mestres e abraçar o seu modo de vida e os seus ensinos de uma forma geral. Então, eles talvez causassem divisões nesse sentido também, adulando algumas pessoas. Eles formavam ali os seus partidos e se insurgiam contra o governo eclesiástico, causando então aí rupturas, divisões e partidos dentro da igreja. Quando nós vemos os versículos que seguem, os versículos que vêm depois, nós vemos que os falsos mestres estavam sim conseguindo levar após si algumas pessoas. O versículo 22 fala: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Parece que os falsos mestres estavam conseguindo colocar ali no coração de algumas pessoas alguns questionamentos acerca da verdade. Estavam dividindo a igreja, eles promoviam divisões. É impressionante quando nós vemos um falso mestre entrando sorrateiramente na igreja. É impressionante ver o resultado disso a longo prazo. Ele começa a fazer reuniões nas casas, às escondidas, sem que o pastor saiba. Ele começa a fazer visitas aos membros escolhidos a dedo. Ele começa a fazer sugestões, armando os espíritos nesta ou naquela direção contra a liderança ou contra uma determinada pessoa da igreja que tem ali algum grau de influência. E eles vão trabalhando então silenciosamente, expondo seus pareceres, expondo suas doutrinas falsas, criando ali partidos, realizando cultos de oração, entre aspas, na sua casa, convidando alguns indivíduos, mas não toda a igreja, para esses cultos de oração. E então eles promovem divisões. Nós temos visto isso em muitas igrejas. Chegam pessoas ali, falsos mestres, com reservas mentais, com doutrinas estranhas. E ele chega ali naquela igreja com reservas mentais, com ideais escondidos em sua mente. E ele começa então esse trabalho de difundir as suas falsidades, e com isso ele divide a igreja. Ao longo de algum tempo você vê a igreja dividida, partidos ali dentro, pessoas sofrendo, brigas, discórdias, expulsões, disputas pelo patrimônio, a que grupo o patrimônio agora vai pertencer, e tudo isso causado por esses homens que se infiltram nas igrejas e causam essas divisões. O texto diz que eles são sensuais. Aqui parece que Judas usa a linguagem deles próprios, caso eles sejam gnósticos, porque a palavra sensuais significa que eles eram psíquicos, ou seja, pessoas naturais. É interessante notar que os autores bíblicos tomam muitas vezes emprestados os termos que são usados pelos seus inimigos e dão a esses termos uma outra coloração. O apóstolo Paulo, quando fala acerca dos homens naturais, ele escreve acerca deles em 1 Coríntios 2,14. Ele usa essa expressão, a expressão usada pelos gnósticos para falar dos homens psíquicos. Ele diz: ora, o homem natural, o homem psíquico, na linguagem do gnóstico, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui o apóstolo Paulo chama os homens naturais de incrédulos. Os homens naturais são incrédulos aqui, e Judas faz o mesmo aqui, quando ele chama os falsos mestres de psíquicos. Ele está dizendo, eles não são apenas uma pessoa que pertence a uma classe inferior na estrutura da humanidade, de acordo com o ensino gnóstico. Não, estes homens, eles são incrédulos. Ao chamá-los de sensuais ou psíquicos, ele está dizendo, esses homens são incrédulos, eles não entendem as coisas do Espírito de Deus. Estas coisas, como disse Paulo, são loucura para eles. Eles leem o texto dos apóstolos, eles leem o ensino dos apóstolos, eles leem os ditos do Senhor registrados nos evangelhos, eles leem o Antigo Testamento, eles olham para tudo isso e dizem não. Eles murmuram contra isso, cerram os seus
punhos contra o céu e atacam o próprio Deus, dizendo palavras insolentes contra o Altíssimo, como fez Antíoco Epifanes, como fará o Anticristo. Eles se insurgem contra essas coisas porque não entendem essas coisas, não entendem as coisas do Espírito de Deus. Eles dizem que são mestres, dizem que têm uma percepção espiritual mais apurada, mas na verdade são homens naturais, são psíquicos, não entendem as coisas do Espírito de Deus, seguem apenas como brutos e irracionais, como animais, seguem apenas seus instintos, querendo dinheiro e querendo favores sexuais de mulheres que se deixam levar por suas mentiras. E o texto prossegue, o escritor aqui, o pastor Judas, ele conclui o versículo 19 dizendo que eles não têm o Espírito. Aqui o texto se refere ao Espírito Santo. Ele fala, esses homens, além de serem naturais, não conhecerem as coisas do Espírito de Deus, esses homens, há uma razão pelas quais eles são assim. Eles não têm o Espírito, é diferente do crente. O crente é habitado pelo Espírito Santo. O crente ele é batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o inseriu no corpo de Cristo, ele o batizou no corpo de Cristo e além disso o Espírito Santo passou a habitar nele. O Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção e atua dentro dele, trabalha dentro dele. Estes homens, no entanto, eles não têm o Espírito. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:9, ele diz assim para os crentes de Roma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E ele prossegue dizendo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus que ele acabou de mencionar, esse tal não é dele. Romanos 8:9, nesse texto Paulo diz expressamente, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. E aqui Judas afirma isso expressamente, esses homens não têm o Espírito. São incrédulos, são pessoas perdidas, mas não é um perdido qualquer, não é um incrédulo qualquer. É um incrédulo perverso, é um incrédulo da pior qualidade, porque ele se apresenta como um mestre cristão, quando na verdade ele é apenas um instrumento do diabo, seguindo suas próprias paixões, destruindo a igreja, acabando com vidas, com famílias, com pessoas, com comunidades inteiras, destruindo tudo, com o único objetivo de promover a mentira doutrinária, a falsidade doutrinária, de conquistar vantagens para si em todos os aspectos, poder, dinheiro, a realização de seus desejos corporais, sexuais, e obter qualquer tipo de vantagem sobre crentes despreparados. Então, Judas, por causa disso, é extremamente pesado no trato com esses homens e os pastores dos dias de hoje devem adotar a mesma postura. Judas, hoje, seria considerado extremamente radical, mas ele mostra com isso o modo como nós, pastores de hoje, devemos tratar os falsos mestres que se multiplicam a cada dia e que merecem um tratamento como esse e que merecem ser considerados dessa forma, já que realizam exatamente as mesmas coisas que os falsos mestres combatidos por Judas realizavam.